Você está assustado e preocupado com a decisão de censurar o Brasil tomada por 11 pessoas que nunca receberam nenhum voto ontem? Pois o buraco é muito mais embaixo. Esse vídeo aqui é um trecho da Daniela Lima descrevendo exatamente como que foi o tal almoço no qual o Barroso convidou os outros ministros do STF para decidir como que eles vão censurar e acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Os detalhes desse almoço, gente, é de arrepiar. É tão impressionante o nível de colapso do judiciário brasileiro. E ninguém melhor do que a Daniela Lima. É engraçado como ela sabe exatamente tudo o que aconteceu nesse almoço e, melhor parte, é que quase tem um quebra-pau entre Gilmar Mendes e Cássio Nunes. Vamos lá. Bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui. Olha como ela ataca o Cássio Nunes, né? Indigesto por conta desse personagem aqui. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Peraí, eu acho que tá tendo um problema aqui. Aqui, acho que vai melhorar agora. Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa... Acalorada é o pau quebrou, porque o Nunes Marques falou o seguinte: olha, se a gente começar a atacar e criar essa censura no Brasil, atacando as grandes empresas de Big Techs, muito provavelmente vai ter uma reação dos Estados Unidos. Essa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando o ipsis literis, mas foi como me foi passado. É impressionante como que ela tem exatamente o que aconteceu dentro de uma reunião onde só tinha ministros do STF, né? É a ventríloca do sistema mesmo. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. Usando a narrativa de que o Cássio Nunes é bolsonarista e que por isso o ministro do STF deve ser completamente ignorado. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro... Olha o nível que chegou a nossa Suprema Corte, gente. Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político.
O ministro Gilmar Mendes... Olha que loucura, o Gilmar Mendes falando que o Cássio Nunes quer agradar um grupo político. O que o STF tem feito nos últimos 6 anos é única e exclusivamente agradar a esquerda. Cara, é muita cara de pau. Ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem 2 personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Mais ou menos o que aconteceu com o Congresso. A partir do momento que o Congresso cedeu às chantagens do STF, nunca mais parou. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto. Pelo menos o Nunes Marques tentou. É isso que é importante. Ele tentou, ele avisou, ele está tentando avisar. Pessoal, vai dar merda. Mas a soberba dos nossos ministros falou mais alto. Peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje. Fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho. 11 ministros tentando construir um texto que vai censurar 217 milhões de pessoas. E a Daniela Lima fala isso como se fosse uma coisa quase democrática, né? Ignorando o Congresso. Cássio Nunes tentou avisar. Pessoal, isso vai dar merda, vai ter reação. Mas a soberba de alguns desses ministros que não entendeu o que está acontecendo falou mais alto e eles compraram uma briga. Agora, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer, né? Ou o Congresso vai ter que legislar agora, e nós vamos tentar fazer de uma maneira que reduza essa censura. Vai ser difícil, a gente vai precisar do apoio popular. Mas que vergonha. Me desculpa, mas eu tô com uma vergonha da nossa Suprema Corte, dos membros dela, da forma como eles lidam com pautas tão importantes, quebrando pau, sabe? Num almoço, para decidir como que vai censurar o Brasil. Bom, Cássio Nunes tentou, André Mendonça fez um voto sensacional, até o Fachin entendeu a gravidade disso, mas infelizmente foram vencidos pelo sistema.